Antes das potências europeias, antes das grandes navegações, antes da colonização, existia um império africano tão rico, tão poderoso, que o seu ouro influenciou economias do outro lado do mundo. Este é o Império do Mali, uma história de exílio, de guerra, de estratégia, de riqueza e de transformação. No início do século XIII, a África Ocidental era dominada pelo antigo Império do Ghana. Mas esse império enfraqueceu. Conflitos internos, pressões externas e invasões fragmentaram o poder regional. Foi nesse cenário de instabilidade que surgiu um jovem príncipe chamado Sundiata Keita. Segundo a tradição oral preservada pelos griots, Sundiata nasceu fraco, incapaz de andar na infância. Muitos duvidaram dele. Muitos o subestimaram. Mas a fraqueza inicial não definia o seu destino. Quando seu pai morreu, o trono foi tomado por um governante tirano. Sundiata e sua família foram forçados ao exílio. E foi no exílio que nasceu a visão. Durante anos, Sundiata reuniu aliados, construiu alianças estratégicas, observou os erros dos rivais, aprendeu a arte da guerra. E então, em 1235, liderou uma batalha decisiva contra o rei Sosso, Soumaoro Kanté. A Batalha de Quirina mudou a história da África Ocidental. Sundiata venceu. E com essa vitória, fundou oficialmente o Império do Mali. Mas Mali não era apenas um reino militar. Era uma estrutura organizada. Sundiata estabeleceu um sistema administrativo sólido, dividindo o território em províncias governadas por líderes leais. Criou leis conhecidas como a Carta de Kurukanfuga, um dos primeiros códigos constitucionais da história africana. O império cresceu rapidamente. Controlava terras férteis, controlava rotas comerciais, controlava minas de ouro. E ouro, naquele tempo, era poder global. O Império do Mali dominava grande parte do comércio transsaariano. Caravanas atravessavam o deserto transportando sal do norte e ouro do sul. Cidades como Timbuktu, Gao e Djenné tornaram-se centros comerciais e culturais vibrantes. Mas o auge ainda estava por vir. No século XIV, um nome ecoaria pelo mundo: Mansa Musa, o 10º imperador do Mali. Quando assumiu o trono, o império já era forte. Mas sob Musa, tornou-se lendário. Em 1324, Mansa Musa realizou a peregrinação a Meca, o Hajj. Não foi uma viagem comum. Foi uma demonstração de poder sem precedentes. Ele viajou com milhares de soldados, servos e camelos carregados de ouro. Distribuiu tanto ouro no Egito que, segundo registros históricos, provocou inflação temporária na região. O mundo islâmico tomou conhecimento do Mali. Mapas europeus passaram a representar o imperador africano, segurando uma pepita de ouro. Mas Mansa Musa não investiu apenas em ostentação. Investiu em conhecimento. Trouxe arquitetos, estudiosos e intelectuais para Mali. Expandiu mesquitas. Fortaleceu universidades. Timbuktu tornou-se um dos maiores centros intelectuais do mundo medieval, com bibliotecas que abrigavam milhares de manuscritos. Mali era mais do que rico. Era sofisticado, era organizado, era global. Mas nenhum império é eterno. Após a morte de Mansa Musa, sucessores menos capazes assumiram o poder. Disputas internas começaram a surgir. Províncias distantes tornaram-se difíceis de controlar. O território vasto, que antes era força, tornou-se vulnerabilidade. Reinos vizinhos começaram a desafiar a autoridade central. O Império Songhai, inicialmente parte do Mali, cresceu e tornou-se independente. No século XV, Songhai superou Mali em poder militar e econômico. Ao mesmo tempo, mudanças nas rotas comerciais começaram a enfraquecer o sistema transsaariano. Com o avanço das rotas marítimas europeias, o comércio pelo deserto perdeu importância estratégica. Menos ouro circulava, menos impostos eram arrecadados, menos poder era sustentado. O império fragmentou-se, territórios foram perdidos, influência diminuiu, autoridade central enfraqueceu. No século XVI, o Império do Mali já não era a potência dominante da África Ocidental. Ele não desapareceu abruptamente. Ele encolheu, transformou-se, e eventualmente foi absorvido por novos poderes regionais. Mas o seu legado não morreu. O Império do Mali provou algo fundamental. A África não era periférica.
Era central no comércio global. Era produtora de riqueza. Era construtora de conhecimento. Era capaz de organização política sofisticada. A história do Mali não é apenas sobre ouro. É sobre liderança estratégica. É sobre visão de longo prazo. É sobre como alianças podem construir impérios e como divisões internas podem enfraquecê-los. Hoje, quando falamos de desenvolvimento africano, muitas vezes ignoramos que já existiu um modelo de prosperidade autônoma, forte e respeitada internacionalmente. Mali mostrou que riqueza nasce do controle de recursos, da organização política e da conexão com o mundo. E também ensinou que nenhum império sobrevive sem adaptação, porque poder exige inovação constante. O Império do Mali pode ter perdido território, mas nunca perdeu relevância histórica. Ele permanece como símbolo de grandeza africana, de resiliência, de inteligência estratégica. E talvez a maior lição seja esta: impérios não são construídos apenas com força, são construídos com visão, e destruídos quando a visão desaparece. A pergunta agora é: o que podemos aprender com o Mali? Como podemos aplicar seus princípios hoje? Porque a história não é apenas memória, é manual. E o Império do Mali deixou um dos mais poderosos já escritos na África.